Boa tarde, segundo ano. Hoje é dia 29/9, terça-feira. Bem-vindos a mais um dia de aula, tá ok? Nós vamos iniciar com a aula de português, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a página. Vamos lá. Então, português na página 37, tá bom? Coloquem aí na página 37. Coloquem a data de hoje, que de hoje mesmo, dia 29/9, tá bom? Português, página 37, tá ok? E a lição de ontem, como que foi? Foi fácil? Foi legal de fazer? Certinho? Foi fácil. Muito bem. Ótimo, gosto assim, hein? Então, agora eu vou compartilhar o livro, tá bom? Já tá aqui direitinho. Prontinho. Já colocaram na página vocês? Então, vamos lá. Bom, a nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre substantivos, né? O que seria substantivo, gente? Substantivo, ela é uma palavra, né, que dá nome aos seres, né? Então, tudo que eu falo, as palavras que eu falo, elas são substantivos, né? Só que eles têm a classificação, né? Por que tem classificação? Porque eu estou falando o nome de alguns seres. Que seres, né? Estou indicando pessoas, eu estou indicando sentimentos, né? Quando eu falo de amor, é um sentimento. Eu estou indicando também algumas qualidades, algumas ações, quando as pessoas fazem alguma coisa, né? Ações. Tudo isso são classificados como substantivos, né? E mais para frente, vocês vão ter essa noção, né? De classificar. Por exemplo, quando eu falo pessoal, nome de pessoa é com letra maiúscula. Por quê? Porque ele é um substantivo próprio. Nome de lugar, nome de estado, cidades, são o quê? Tudo isso são substantivo próprio. Quando você escreve uma palavra comum, né, uma palavra simples, por exemplo, casa. Casa não é um substantivo próprio, né? Não é nome de lugar, não é nome de pessoa, não é nome de cidade, nem de estado, né? Então, eu estou falando de um substantivo comum, né? Que eu posso escrever com letra minúscula, né? Só que aqui no caso, vocês vão estar aprendendo hoje, né? Que é por etapas. Vocês vão estar aprendendo hoje sobre o que é substantivos. Então, ó, substantivo é a palavra que dá o nome aos seres, né? Eu estou indicando pessoas, lugares, qualidades, sentimentos, né? Então, aqui, ó, observe as imagens a seguir e leia o nome de cada uma na sequência. Então, vamos lá. Aqui nós temos a imagem de uma galinha. Depois eu vejo aqui uma raposa. Depois eu vejo aqui uma sopa. E depois aqui, quem é essa pessoa aqui? Quem sabe quem é essa pessoa? É a Deb. Lembra a Deb? A de ontem, que vocês colocaram o nome dela? Ela foi a... Vocês lembram? Ah, muito bem. Achei que tivesse esquecido. Então, olha só. As palavras usadas para dar nome a personagens, pessoas, alimentos, animais, objetos, cidades, etc., elas são chamadas de substantivos, né? Então, olha só. Aqui nós temos a imagem
de São Paulo, né? Com vista panorâmica, né, gente? Então, olha só. Os substantivos são palavras que, né, está designando seres visíveis ou não, né? Como eu falei, sentimento é um substantivo, né? Só que ele é um substantivo que a gente não consegue ver. Por exemplo, você consegue ver o amor? Não, você consegue sentir o amor, né? Mas o amor, ele existe, mas você não consegue ver, né? Então, ele não é visível. Com vida ou não, né? Por exemplo, a casa ela é um substantivo e ela não tem vida, né? Mas ela não deixa de ser um substantivo. E, por exemplo, uma menina, uma pessoa, um cachorro, ele tem vida, não tem? Então, ele também é um substantivo. Então, ó, também nomeiam ações, sentimentos, estados e qualidades, como bravura, né? Como alegria, honestidade, ensino e amizade, por exemplo, né? A amizade, ela não existe? Ela existe entre duas pessoas ou mais, né? Porém, você não consegue ver a amizade, né? A amizade, você sente a amizade, você sabe quem é seu amigo, né? Você tem muita amizade com essa pessoa, muita afinidade, não é? Então, mas você não consegue ver essa amizade, né? Você sente que a pessoa é muito a sua amiga através de quê? De ações, né? Então, vamos lá. Agora é mão na massa. Sabendo, né, o que é substantivo, né? Você vai dar dois nomes, escrever dois nomes, né? Substantivos de elementos. Na outra página, tá, gente? Na página 38 já. Então, você vai dar dois nomes, dois substantivos de elementos que façam parte dos grupos indicados. Então, olha só. Então, eu quero aqui dois animais. Então, você vai colocar aí nome de dois animais que você escolher, tá bom? Depois, eu quero o nome de duas frutas, tá bom? Depois, eu quero dois nomes de instrumentos musicais, tá bom? E por último, dois nomes de pessoas, tá bom? Então, portanto, essa atividade número 1, ela é uma resposta pessoal, porque cada um vai escolher o nome de um animal, cada um vai escolher a sua fruta, o seu instrumento musical e o nome de pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Mãos à obra, qualquer dúvida eu estou aqui, tá bom? E não esqueçam, hein? Nome de pessoas, eu tenho que escrever com letra maiúscula. Combinado? Então, vamos lá. Agora, vamos para o exercício 2, ok? No exercício 2, turma, é o seguinte. Complete as frases utilizando os substantivos do quadro. Então, olha só. Eu tenho o substantivo Pedro, barco, gato, jogo, miau, né? Miau é o nome de algum animalzinho, né? Por isso que tá com letra maiúscula, tá vendo? Quadro, flores e navio, certo? Então, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4 frases, certo? Então, eu vou ler a frase e eu vou ver qual é a palavra que se encaixa melhor, né? Que faz sentido nessas frases, tá bom? Então, olha só. Então, tananana é o tananana de estimação da minha irmã. Então, quem é o tananã de estimação da minha irmã? Então, vocês vão preencher. O gato. Gato. Isso. Então, vamos lá. Então, vai ficar como aqui? Miau, né? É o gato de estimação da minha irmã, ok? Então, preencham aí. B. Na entrada da casa do meu amigo, tinha um tananana e nele estavam pintadas várias tananana. Aí você vai ver qual é a palavra, qual é o substantivo que mais se encaixa nessa frase e vai completar, tá bom? C. O presente de que mais gostou
foi um... Tananana. D. No passeio, vimos um... Tananana, e um... Tananana, no porto, tá bom? Então, leiam devagarzinho e preencham, tá bom? Certo? Vamos fazer a correção, tá? Então, do A, nós já fizemos, né? O do A, vocês já fizeram, nós fizemos juntos, né? Então, vamos lá, fazer o B agora. Então, como que ficou mesmo o A? O A ficou miau, né? Miau com letra maiúscula, né, segundo ano? Miau. Miau é o quê? É o gato, né? Miau é o gato de estimação da minha irmã, certo? Agora o B. Na entrada da casa do meu amigo, tinha um quê? O que vocês colocaram aí? Quadro. Um quadro, muito bem. Então, vamos lá. Um quadro. E nele estavam pintadas várias flores. Muito bem, certinho, hein? Agora o C. O presente de que? Pedro. Pedro, muito bem. O presente de que Pedro mais gostou foi um jogo. Muito bem, segundo ano. Agora a última frase. No passeio, vimos um Barco. um barco, ótimo. Um barco e um Navio. navio no porto. Isso mesmo. Então, turminha, nossa aula de português, né, de hoje foi sobre substantivos, tá bom? Então, amanhã nós continuaremos, né, com esse conteúdo, né, que vocês vão ver ainda mais coisas sobre substantivos, tá bom? Então, agora vamos para a próxima matéria do dia. Deixa eu ver aqui agora qual matéria nós vamos fazer agora. Então, depois de português... Opa! Depois de português, nós vamos para matemática. Página 98, segundo ano. Matemática, página 98, tá bom? Vamos lá. Bom, a gente tá com qual? Tá com qual? Não, tá aqui. não, a gente já foi português, já agora é matemática. Isso, concluído. Pronto, Tá, agora é matemática. isso. Ô tia, mas é 96, 97 a gente já fez. Fazer rascunho. Então, olha só, segundo ano. Na página 98 de matemática, né? Nós vamos aprender sobre o tempo, né? E como vocês sabem, né? Lá no começo do ano, nós já tivemos uma noção, né? Acho que foi até na matéria de história. Lembra que vocês confeccionaram um relógio? Lembra disso? Que nós aprendemos as horas, né? Porque no conteúdo não era sobre medir o tempo, mas sim a passagem do tempo. Como percebemos que o tempo passa, né? Então, um dos exemplos, né, foi através do horário, né? Quando está noite, quando está dia, né? Então, agora nós vamos retomar também esse conteúdo, né? Medindo o tempo, não pode deixar de ser citado, ok? Então, eu peço para que vocês, quem tem um relógio guardado, né? Se guardou aquele relógio que vocês fizeram lá no comecinho do ano, peguem depois, porque nós vamos ter atividades, né, com o relógio, tá bom? Não precisa ser agora, tá bom? Depois vocês procurem com calma, de repente tá em alguma pastinha, né? E quem perdeu, quem não tem mais, também não tem problema.
É só confeccionar um, tá bom? Um reloginho facinho de fazer, faz no caderno, para você poder treinar, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver se já carregou aqui. Carregou. Muito bem. Então, vamos lá, ó. Medindo o tempo com o relógio, certo? Então, olha só. Para nos organizarmos, precisamos saber, né, o dia em que os eventos importantes acontecem, certo? Mas, além disso, é preciso saber a que horas esses eventos começam, né, e terminam, né? Por exemplo, né, nós temos nossa rotina, né, da escola, certo? Então, nós temos o tempo, o horário certo para a entrada, temos o horário certo para acontecer as aulas, né, a troca de aulas, quando vocês têm aula de inglês, né? Então, nós temos o quê? Se basearem no quê? No horário, no tempo, né? As aulas têm determinados minutos. E depois tem a hora do lanche, depois tem a hora da quadra, né? Depois tem a hora da saída, e assim que segue a nossa vida. Nossa vida é baseada no tempo, né? Então, nós temos o quê? Durante o dia, nós temos o quê? O dia tem quantas horas? O dia tem 24 horas. E nossa rotina, ela é dividida, né? De manhã, eu faço as lições de casa. À tarde, eu estudo, porque eu estou em aula, né? E durante a noite eu faço alguma atividade de lazer, eu vou patinar, eu vou jogar um videogame, enfim, né? Então nós dividimos o nosso tempo, né? Certo? Então vamos voltar aqui. A professora Ana registrou a rotina das aulas com os alunos. Então olha só, aqui nesse período aqui da professora Ana, essa turminha da professora Ana, tá vendo? Olha só, 8 horas da manhã é o início da aula, certo? Depois, às 8h10, o que acontece? Ela tem o momento da leitura. E esse momento da leitura, das 8h10, ela dá 20 minutos de leitura. Então, é 8h10. Quando é 8h30, já começa a aula de língua portuguesa, tá vendo? Das 8h30 até 9h30. Então, 9h30 tem uma aula especial, tá vendo? Das 9h30 às 10, né, tem essa aula especial, né? 30 minutos de aula especial. Às 10 acontece o quê? O recreio. 10h20 inicia a aula de matemática. Aí a aula de matemática vai até 11h20, olha só, 1 hora de aula, ou seja, 60 minutos, né? Quantos minutos tem 1 hora? 60 minutos. E depois, 11h20, é hora de alguma brincadeira educativa. A professora reúne lá as crianças, né? E deixa eles brincando com alguma coisa, com alguns jogos, né? Quebra-cabeça, essas coisas, né? Brincadeira educativa. E, por fim, meio-dia é o fim da aula, né? Quando as crianças vão para suas casas. Então, tá aqui a rotina do dia da professora Ana, ok? Então, vamos lá. Para marcar o horário do início e do fim das atividades, ela tem 2 relógios no canto da sala. Então, olha só. Ela tem um relógio analógico, né? Que é o relógio de ponteiro, ou o de ponteiro. Então, olha só. Esse aqui é um relógio digital e esse aqui é um relógio de ponteiro. Então, olha só. Os dois marcam as horas de maneiras diferentes, né? Um tem ponteiro e o outro não tem um ponteiro, certo? No relógio analógico, o ponteiro menor, ele marca o quê? O ponteiro menor, ele marca as horas. Lembram disso? O menorzinho, o ponteiro menor, ele marca as horas.
E o ponteiro maior, ele marca os minutos. Então, olha só, como nós estamos revisando esse conteúdo, é bom vocês grifarem. Então, olha só, para não esquecer. Então, o relógio de ponteiro, né? Ele marca o quê? O ponteiro menor, ele marca as horas. Então, grifem aí, tá bom? Destaca. Quem tem não tem, circula com lápis, faz um traço com lápis de cor, tá bom? Mas é importante vocês deixarem isso em destaque. No ponteiro, no relógio de ponteiro, o ponteiro pequenininho marca as horas e o ponteiro maior marca os minutos, ok? Eu quero agora saber do segundo ano, que horas que tá marcando aqui nesse relógio de ponteiro? 12h08. 8 horas. 8 horas. Porque olha só, o pequenininho são as horas, né? Tá marcando aonde o pequenininho? No número 8, né? O 12, vocês lembram que o 12, nos minutos, ele significa 0, né? Então, é 8 horas em ponto, não é, gente? Então, olha só. Eu quero agora que vocês... Nós vamos fazer agora uma lição do exercício 1, tá bom? E eu esqueci de pedir no class hoje, mas eu quero que nós vamos juntos fazer um relógio para relembrar, né? Porque ver as horas é muito fácil, né? Porque o ponteiro pequenininho, então tá marcando as horas. O problema maior, a dificuldade maior, é vocês identificarem os minutos, né? Porque nesses relógios, gente, o que acontece, ó? O número 1, ele significa quantos minutos? Quem sabe? Quem lembra? 10. 1 hora. Nós Um contamos minuto. nós minuto. contamos aqui 5 em 5, certo? Nós temos 60 minutos, 60 minutos, então nós vamos dividir 5 em 5. Então, ó, o número 1 é 5, número 2 é 10. Então, eu vou contando aqui, ó, o 1 é 5, o 2 é 10, o 3 é 15, o 4 é 20. Se vocês quiserem fazer essa anotação do ladinho, é melhor, porque vai facilitar e muito para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo colocando o número 5 do lado do número 1. Por quê? Porque, ó, o meio, aqui o 12, quer dizer o 0, né? Nos minutos, porque eu tô falando dos minutos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número 1, ele vai ser o 5, certo? Então, se o relógio tiver aqui, ó, o ponteiro maior, tiver aqui embaixo do númerozinho 1, ele vai ser 8 e 6. Por que 8 e 6, professora? Porque aqui, ó, o 1 é o 5, o de baixo vai ser 6, depois o 7, depois o 8, depois o 9. Quando chegar no 2, o que vai acontecer? Ele já vai ser o número 10, porque eu vou contar de 5 em 5, tá bom? Então, vamos lá. Número 1, 5. Colocaram aí? No número 2, coloquem o 10. No número 3, o 15. Tá bom? No número 4, o 20. Então, vamos lá. Número 1, 5. 2, 10. 3, 15. 4, 20. O 5, 25, coloquem aí, 25. Quando chegar no 6, já passou 5 números, né? Então, no 6 eu vou colocar o 30. Coloquem aí o 30. No 7, eu vou colocar 35. Escrevam 35 no 7. Depois passou 5 ponteirinhos aqui, né? 5 numerozinhos aqui. Então, vamos lá. No 8, eu vou colocar o 40. Colocaram 40 no 8? Ótimo. Agora, passou 5 números. Então, eu vou colocar 45 no 9. Ok? 45 no 9. Quando chegar no 10, eu vou colocar 50. 50.
o 11h55. Certo? E quando chegar aqui no 12, vai ser o 60, né? Que no caso é o 00, né? Que vai ser o minuto em ponto, né? O 00, ok? Então vamos lá. Fica mais fácil para vocês, né? Para vocês treinarem depois. Quem não tem um relógio, que nem eu falei, depois vai desenhar um relógio no caderno e vai fazer esse mesmo esquema, tá? Para que vocês treinem, né? Vou passar uns horários para vocês e vocês vão treinando, olhando no relógio, tá bom? Então vamos lá. Mãos na massa. 1. Observe as imagens a seguir e responda o que se pede. Então, olha só. No exercício A, nós temos aqui um monte de relógio, né? De diferentes tipos, né? Então, para que servem os instrumentos acima? Então, para que servem os instrumentos acima? Para que serve o relógio, segundo ano? Para medir as horas. Para marcar o tempo, né? Lembra que eu falei? Nosso horário é muito cronometrado, né? Temos horário para tudo. Então, para que servem os relógios? Para marcar o tempo, para medir o tempo, né? Para medir o tempo. Para marcar o tempo. Ou quem quiser colocar medir também tá certo, né? Para marcar o tempo. Certinho? Então, para medir o tempo, para marcar o tempo, certo? B. Como se chamam esses instrumentos? Nós já sabemos que todos esses instrumentos, eles têm um nome. Qual é o nome desses instrumentos? Relógios. Mas existem vários tipos de relógios aqui, não existe? Então, olha só. Eu tenho um relógio de ponteiro, eu tenho um relógio analógico, eu tenho um relógio digital. Eu tenho também aqui, ó, a ampulheta. Vocês sabem o que é ampulheta? Quem sabe o que é uma ampulheta? É um relógio de areia. Ela também mede o tempo, sabia? Normalmente as ampulhetas, elas marcam minutos, tá bom? Mas tem ampulhetas que marcam também horas, né? Mas a mais comum é a ampulheta que marca os minutinhos, tá bom? Vocês já viram uma ampulheta? Já? Eu já. Então, olha só. Nós vamos responder aqui. Como se chamam esses instrumentos? Então, olha só. Relógio analógico, né? Porque tem vários tipos de relógio aí. Então, relógio analógico, vírgula, relógio digital. Tia, o espaço não é tão grande, não, é pequeno. Então, só colocar analógico, põe analógico, digital. Não precisa escrever relógio de novo, tá bom? Coloca assim, relógio analógico, vírgula. Já coloca digital, tá bom? Não precisa escrever de novo relógio. Digital. E nós temos o que aí? E a ampulheta, né? Faz pequenininho. Agora o C, turma. Circule os relógios digitais, ok? Então, olha só. Os digitais são aqueles mais moderninhos, né? Então, ou seja, os digitais, eles não têm o ponteiro, né? Eles são assim, igual aparece no nosso celular, né? Nesses relógios mais moderninhos, né? Então, vamos lá. Circulando somente os relógios digitais. Ok? Os relógios digitais.
Então, quais que eu tenho que circular aqui? Eu tenho que circular esse. Eu tenho que circular esse. O que mais? Esse aqui e esse aqui, tá bom? Agora, esse aqui não pode, esse não e esse não, tá bom? Então, eu vou circular esse primeiro, certo? Vou circular o celular, que tá marcando o horário, né, digital. Vou circular esse aqui de baixo também. E esse último relógio aqui, bonitão, tá bom? Depois que eu circulei os digitais, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um X nos relógios analógicos, né? O que são os relógios analógicos? Os relógios de ponteiro, né? Então, o que sobrou de ponteiro aqui, eu vou fazer o X, né? Que no caso são esses aqui, né? Esses aqui que tem o ponteirinho, né? E tem aqui marcadinho os numerozinhos, esse despertador e esse relógio de parede. Então, eu vou fazer o Tia, X. você não falou a D. Ah, verdade. Calma aí, mas faz o X já nos relógios analógicos, depois a gente volta, tá bom? Então, circulando os digitais e fazendo X nos analógicos, tá bom? Já adianta essa parte aqui, tá? Agora vamos fazer o D, hein? Qual dos relógios? Olha só, eu vou ter que observar o horário de cada relógio, hein? Qual dos relógios digitais, olha só, somente os digitais, está marcando o maior horário, né? Então, qual é dos relógios digitais? Então, quais são os digitais? Esse, esse e esse. Qual desses relógios está marcando o maior horário? Qual é? O do meio. Então, vamos fazer assim, ó. Relógio número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual deles está marcando o maior relógio, o maior horário do digital, tá bom? Qual é? O 5. 5. O 5, muito bem! Porque olha só, esse primeiro relógio, ele está marcando 8 horas, né? E 34 minutos, certo? O segundo relógio digital, que é o terceiro relógio da fileira, mas ele é o segundo digital, né? Ele está marcando o quê? 11h30, certo? E aqui, esse terceiro relógio digital, mas é o quinto, né, no total, ele está marcando 15h57. Quem sabe que horas que é esse horário aqui? 15h57 quer dizer o quê? 3h57. 3h57. 3h57, segundo ano, muito bem. E agora aqui, nesse relógio aqui, o sétimo relógio. Que horas está marcando aqui? Quem sabe? Quem consegue entender aqui o horário desse relógio? Hein? Eu tô ruim das vistas aqui, eu não consigo ver, mas vocês conseguem identificar aqui o horário? Não. Não? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é 10h03. Eu acho que é 11. Deixa eu ver. Não. Eu acho que É 11, é 11. Quase que eu tô é vendo aqui 11. no relógio que é 11. É. E o É ponteiro 11? Então menor, tá. Então, olha só. Então, nós ponteiro vamos menor tá 4. responder que é o quinto relógio, né? Qual dos relógios digitais está marcando o maior horário? Então, eu vou colocar aqui o quinto relógio, tá bom? Então, vamos lá. O quinto relógio, ok? Né? Que ele tá marcando 3h57.
faz um X no analógico, vocês já fizeram, né? Agora vamos para a última pergunta aqui. Um dos instrumentos não foi marcado no item C, né? E nem no item E, ou seja, ele não é nem um relógio digital e também ele não é um relógio analógico, certo? Então, você sabe qual é o nome dele e como que ele funciona? Então, quem é que nós não citamos aqui? A ampulheta. A ampulheta. E para que serve a ampulheta? Ela normalmente ela marca o quê? Os minutos. Então vamos lá, vamos completar aqui. Quem ela é mesmo? Ela é a ampulheta. Então olha só, A com M, tá? Ampulheta, LH, ampulheta, vírgula. Normalmente marca o quê? Os minutos, né? Então, ampulheta normalmente marca os minutos, ok? Bom, continuando, agora na página 100, né? Continuamos dividindo o tempo, né? Então, vamos lá. Dividindo o tempo. Quando queremos medir o tempo das partes de um dia, né? Usamos unidades menores, né? Horas e os minutos. Dividimos um dia em 24 horas, né? Porque o dia ele tem 24 horas. E dividimos uma hora em 60 minutos, né? Então, o que acontece? Vocês viram lá o exemplo daquela rotina daquela professora, da professora Ana, né? Que de hora em hora, ou seja, de 60 a 60 minutos, né? Tinha alguma coisa diferente, né? Uma atividade diferente para ser realizada, né? Então, olha só. Então, eu já sei que um dia ele tem 24 horas, certo? Então, de um dia para o outro, eu tenho 24 horas. Uma hora tem quantos minutinhos mesmo? 60 minutos. Ótimo. Então, olha só. Veja como podemos ler as horas em um relógio digital. Então, olha só. O relógio está marcando horas, né, e 30 minutos. No dia a dia, às vezes falamos 7. Então, olha só, nós vamos ver aqui esse relógio, né, digital. Ele está marcando 07 e 30, certo? Então, olha só. Então, no dia a dia, às vezes falamos 7 e 30 ou simplesmente 7 e meia, certo? Por quê? Porque 60 minutos é uma hora, certo? Então, meia hora, ele é o quê? Ele é o 30. A metade dos 60 é o 30, não é? Então, eu falo meia, né? Metade dos 60 eu falo meia, que é o 30. Então, eu falo 7 e meia. Ou 7h30, né? Porque 30 minutos correspondem à metade de uma hora. Então, toda vez que vocês olharem no relógio e tiver o 30, vocês não precisam falar o 30. Vocês podem falar o meia, né? Então, vamos lá. Vocês... O lanche de vocês é 2h30. Por que 2h30? Porque é 14, né? Eu coloco 14 e o 30. Então, eu tô falando do quê? Do lanche de vocês. Gente, vou parar hoje pro lanche 2h30. O que seria 2h30? 14h30, tá bom? Então, fica aí a dica. Não precisa falar o 30, fala o meia, tá bom? Então, vamos lá. Mão na massa. Agora, na página 101, vocês vão escrever como lemos, né? Então, olha só. Nesse relógio está marcando 8 horas e 45 minutos. Então, é isso que eu vou escrever. Eu vou escrever por extenso, né? Porque ele já está aqui em número. Então, eu vou escrever por extenso. 8 horas e 45 minutos.
ok? E assim por diante. O segundo relógio, o B, está marcando 10 horas e 35 minutos. Então, vocês vão escrever desse jeito, 10 horas e 35 minutos, ok? Então, vamos lá. Fazendo aí, tá bom? Qualquer dúvida, estou por aqui. Terminei. A escrita, tá bom? Para não escrever errado. Então, olha só, vou fazer a correção com vocês e vocês vão ficar atentos na escrita de vocês. Então, vamos lá. 8 horas e 40. Como que se escreve 40 mesmo? Olha só, fiquem atentos. E 40 e 5 minutos. Ok? Nossa, o que aconteceu aqui? Então, 8 horas e 45 minutos, ok? Agora o B, 10 horas. 10 horas. Ah, o de baixo é minutos. 10 horas e 35 minutos. 35. 5 é com C, tá bom? Então, olha só. 10 horas e 5 minutos. Atenção, horas se escreve com H-O, tá bom? Eu não quero depois corrigir os livros de vocês, escrito horas somente com a letra O, hein? Então, presta atenção. Horas é escrito com H-O, tá bom? Então, aqui. Deixa eu fazer aqui de novo em cima. Então, aqui, Terminei. 8, faz a correção, hein? Da escrita, tá bom? Não precisa ter pressa de terminou e tá escrito tudo errado. Que aí depois, quando eu for fazer a correção, vocês vão ter que apagar tudo e fazer o certo. Então, atenta na correção. Então, vamos lá. Aqui, 8 horas e 40. Como que se escreve 40 mesmo? Olha só. 45. O 5 tem som de S, mas escreve com C, né, turma? 45 minutos. Prontinho. Agora vamos para o 2. Então, vamos lá. 2. Observe os relógios digitais, certo? Observe os relógios digitais a seguir e responda as perguntas. Como lemos a hora marcada? Então, olha aqui. 21 horas e 45 minutos. Como que eu vou ler? Será que esse horário, ele é de noite, ele é de dia? Quem sabe me explicar? 9 horas e 45 minutos. 9 horas e 45 De noite. minutos. Mas é de dia ou é de noite? De noite. De noite. Minutos. Põe o S aqui. Porque quando é de dia, eu uso o número 9 para representar o dia, né? E quando é à noite, eu uso o que no lugar do 9? Eu uso o número o quê? 21, né? Então, como que eu vou ler esse horário? Eu posso, não preciso escrever 9 horas e 45 minutos. Eu posso escrever sim, 21 horas... 21 horas e 45 minutos. 45 minutos. Olha, ela está escrevendo. Ok? O que ela escreveu? Então, 21 horas e 45 minutos. Perfeito. Agora vem outra pergunta. Qual é o período do dia? Então, olha só. Lembra que eu perguntei? O 21 e 45, ele representa a manhã, a tarde ou a noite?
À noite. À noite. Então, vou escrever aqui, noite. Certo? Vírgula. E quer fazer outra pergunta. Como que você sabe que é à noite? Como que eu posso explicar que é à noite? Noite. Porque de manhã marca o número 9. E Exatamente. Muito quando bem. tá 21 horas, Representa a noite, né? Isso mesmo. Então, aí vocês vão responder, né? É uma resposta pessoal, que cada um vai entender de alguma forma e vai escrever, vai se expressar de outra forma. Então, olha só, noite. Porque Noite. Porque, pela manhã. porque, pela manhã, olha, ela está respondendo. Porque. Noite, porque pela manhã. Olha lá. Porque. O horário. Porque a gente achou. Marca 9 horas, né? Só o número 9, tá bom? Então vamos lá. Noite. Porque pela manhã o horário marca 9 horas, né? De manhã não é 21 horas, né? 21 horas nós usamos para medir o tempo da noite, né? Pela manhã. Porque pela manhã. Já sabemos que o 21 horas, né? Ele representa o quê? Ele representa a noite, né? Porque não existe de manhã com 21 horas, né? 21 horas faz parte da noite, certo? Então, agora vamos para o segundo relógio, relógio B. Tá marcando aqui 7 horas e 40 minutos. Como lemos a hora marcada? Então, vou escrever aqui. 7 horas e 40 minutos. Então, vamos lá, vamos embora. 7 horas e 40 minutos. Ok? Todo mundo junto. Como lemos a hora marcada? 7 horas e 40 minutos. Aí vem aquela pergunta novamente. Qual é o período do dia? 7 horas e 40 minutos representa a manhã, a tarde ou a noite? Manhã. Manhã. E como que eu sei disso? Tem que explicar. Como que eu posso comprovar isso, que é de manhã? porque de noite já tá escuro e De são noite, 19 porque e de noite nós 40. usamos os 7 horas, ele vai ser que horas de noite? 19 e 40. 40. 19h40, muito bem. Vocês estão craques, hein, no horário. Então, vamos lá. Qual é o período do dia? É de manhã, à tarde ou à noite? Então, manhã. Certo, manhã, vírgula. Por que que é de manhã? Como que eu sei disso? Porque à noite... Porque à noite, né, seria 19, né? Se fosse de noite, marcaria, o relógio marcaria 19h40, né? Que representa a noite. Após as 18 horas, né? Já estamos à noite, né? Então, o 19 faz parte da noite. Porque a noite seria 19h40, bom? Compartilha lá, pedir. Olha só, turminha, então, nós vamos ainda ver mais sobre o horário, praticar mais, mas pelo que eu tô vendo, vocês estão bem, né? Então, lembra, quem tem aquele relógio guardadinho, perfeito. Quem não tem, já adianta, faz um reloginho, coloca lá os números certinho, tá bom? Pra gente poder praticar na próxima aula, tá bom? Aí nós vamos fazer um desafio, tá bom? Cada um vai falar, vai desafiar um amiguinho, falando um horário para o amiguinho vai colocar, né? Vai fazer vai colocar o horário certo, tá bom? Então, ó, quando for fazer o ponteirinho, porque naquele relógio que nós fizemos no começo do ano, ele tem os ponteirinhos soltos, né? Lembra que eu falei? Não colem
porque para a gente poder fazer como exemplos diversos horários, né? Então, quem vai desenhar agora um relógio, pode desenhar no caderno de desenho ou no material mais durinho, se tiver algum material mais durinho em casa, um papelão, uma cartolina, um EVA, tá bom? Então, você vai construir um relógio, colocar os horários. Quando for fazer o ponteiro, faz o ponteirinho solto, né? Como tá igualzinho o relógio feito no começo do ano, tá bom? Então, faz um ponteirinho pequeno e um ponteirinho maior, tá bom? Aí, na próxima aula, a gente vai ter o desafio. Não vai ser amanhã, tá bom? Deixa para quinta-feira, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para... Então, vamos lá. Então, nossa aula de matemática por hoje é só, tá bom? Então, agora nós vamos para a aula de ciências, tá? Então, vou compartilhar com vocês aqui a nossa próxima aula. Então, nossa próxima aula agora, turminha, vai ser ciências, tá bom? Olha só, na página 146, tá ok? 146. Enquanto isso eu vou lendo, tá bom, turma? Para não atrasar a gente aqui. Então, olha só, nós ainda estamos falando, né, em ciência sobre o mundo animal, né, que é o conteúdo desse bimestre de ciências. Nós vamos ver o mundo animal. Então, olha só, na página 146, o que são peixes voadores? Como? Será que eles voam? Será que os peixes voadores... Vocês já viram peixe voando por aí, turma? Não. Claro que não, né? Então, o peixe voador, ele tem um nome, ele tem esse nome por algum motivo. Então, agora, nós vamos descobrir qual é o motivo dele ter esse nome, né? Mas, claro que ele não sai voando, né, gente? Então, vamos lá. Aprender brincando, né? Então, olha só. O que são peixes voadores? Como eles voam? Então, olha só, esses curiosos animais, né? Esses curiosos animais são encontrados apenas em mares de águas mornas, né? E todos eles têm um corpo fino e crescem pouco, atingindo no máximo 45 centímetros. Então, olha só, esse peixe, ele é diferente, ele tem características diferentes, né? Então, ele cresce pouco e ele chega no máximo a 45 centímetros, né? Então, ele tem corpo fininho, né? Então, por ele ser pequenininho. E ele, né, ele aparece, né, ele é visto em mares de águas mornas. Ao contrário do que se possa imaginar, esses bichos, eles não voam como as aves, né? Batendo asas para cima e para baixo. O que eles fazem, na verdade, é ganhar impulso para dar grandes saltos, né? Então, olha só, gente, a característica dele, né, que ele faz, ele dá impulso, né? Então, por ele ser leve e pequeno, ele consegue dar grandes saltos, né? Mas não quer dizer que ele sai batendo, ele tem asas e sai voando, né? Por isso que ele ganhou esse nome de peixe voador, porque ele pega impulso, né? Por ele ser pequenininho e ser magrinho, né? Então, ele consegue fazer, né, esse salto aí, e por isso ele é chamado de peixe voador, tá bom? Então, olha só, depois ele abre as suas barbatanas para planar, né? Ficando no ar até por 15 segundos, tá bom? Então, em geral, os peixes utilizam esse recurso para fugir dos predadores. Então, é mais ou menos um refúgio, né? Quando eles sentem esse medo, né? Então, eles acabam fazendo isso para poder, né, fugir, né, dos predadores.
Principalmente os tubarões, né? Os tubarões fazem isso também, né? Só que eles são mais pesados, né? O peixe-atum também faz isso. E os golfinhos, né, turma? Então, por isso que ele se chama peixe voador, tá bom? Então, olha só. Como foi estudado nesse capítulo, os peixes têm o quê? Adaptações que facilitam a vida deles embaixo da água, né? Diferente de nós, né? Nós não temos essas adaptações, né? Para poder ficar embaixo da água, nós temos que ter o quê? Aquele respirador, né? Porque senão a gente não consegue respirar por muito tempo lá embaixo d'água, né? A gente só consegue baixar e voltar. Nós não conseguimos ficar lá por muito tempo sem um respirador. Então, olha só. Sendo assim, de que forma é possível explicar a existência de peixes voadores? De acordo com o texto, como e por que esses peixes voam, né? Então, nós já estamos cientes das características dele e por que acontece isso, né? Então, agora que você conheceu um pouco mais dos animais de ambientes aquáticos, encontre no caça-palavras o nome de 6 animais de vida aquática. Então, olha só, nós temos aqui 6 animais, certo? Que tem vida aquática. Aí, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês, antes que aconteça. Tem uma pegadinha aí, tá bom? Ah, que pegadinha, professora? Vocês vão ver nome de outros animais aí também nessa cruzadinha, certo? Ou nesse caça-palavras. Só que vocês não podem circular, né? Por quê? Porque o exercício propõe que vocês procurem, né, e circulem apenas os animais de vida aquática. Por exemplo, ó, tem aqui embaixo, ó, se vocês acompanharem comigo, na última linha, então vamos lá. Na última linha aí do caça-palavras, turma, tem aqui um animalzinho aqui, ó. Olha aqui, ó, acompanha comigo. O que está escrito aqui, ó? Leiam aí no de vocês. Está escrito o quê? Cigarra, né? Então, eu posso destacar a cigarra? Não, porque a cigarra, ela não é um animal de vida aquática, né? Então, vamos lá, circulando 6 animais de vida aquática. Então, tem aí o camarão, tem aí a lagosta, tem baleia, tem peixe, tem tubarão, tem golfinho. Vamos lá, tá bom? Procurando. Ô tio, você não falou, mas tem baleia. Baleia, eu falei baleia, peixe, lagosta, camarão, golfinho, tubarão. Vamos lá, são 6, tá bom? Eu já sei, eu já achei. Falta uma pra mim. Vou ajudar vocês. Vamos lá, então. Tio, achei sim. Vamos lá, correção. Então, aqui, ó. Falta 2. Ó, aqui está o camarão, certo? Ó. Camarão. Ai, meu Deus. Certo, Pra mim gente? só falta um também. Sim. Vamos lá. Do lado Agora, aqui do ladinho tem a lagosta. Acompanhem aí, tá? Ó. Lagosta tá aqui, certo? Ó. Baleia tá do lado. Muta Baleia aí, também está tá perto. gravando, pessoal. Muta que está gravando. Lagosta tá aqui, tá bom? Perfeito. Agora, a baleia. Olha aqui a baleia. Ó, baleia. Tá bom? Certinho? Depois da baleia, olha só, tem o peixe. Aqui, ó. Aqui, peixe. Junto com a baleia, tá vendo? Então, vamos lá. Aqui tá o peixe, certo? Depois tem o tubarão. Olha aqui o tubarão. Certo? Ó, tubarão tá nessa
Fileirinha aqui, tá ok? Tubarão. Por último, agora, o golfinho, né? Olha aqui o golfinho. Certinho? Acharam, gente? Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Deu certo aí? Então, vamos lá. Então, já achei aqui o camarão, lagosta, baleia, peixe, tubarão e golfinho, tá bom? Os 6 animais de vida aquática. Beleza? Agora vamos lá para outra página, certo? Página 147. Nossa última lição de ciências. Leia o texto retirado da revista Ciência Hoje, das crianças. E em seguida, converse com os colegas e o professor para responder as perguntas a seguir. Então, olha só, esse texto está falando também, né, sobre os animais de vida aquática. Como funciona a respiração de baleias e golfinhos? Então, vamos lá. Vou fazer a leitura do texto. Ouçam com atenção para depois a gente poder responder as perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Como funciona a respiração de baleias e golfinhos? Que eles são mamíferos, você já sabe. Entre muitas particularidades, ser mamífero significa ter o quê? Ter pulmões e precisar do oxigênio do ar e não da água, tá? Para respirar. Então, como é que as baleias e os golfinhos podem passar a vida debaixo d'água sem se afogar? Né? Porque a gente não consegue passar, a gente tem pulmão, não tem? A gente não consegue ficar embaixo da água, né? Por muito tempo. E como que as baleias e os golfinhos, eles podem, né, ficar lá embaixo sem se afogar? Então, olha só, o segredo está em subir à tona para respirar e, claro, ter um fôlego enorme para passar muito tempo debaixo d'água, até voltar à superfície novamente. Então, tá aí o segredo, né? Eles conseguem fazer isso porque eles vêm até a superfície, né? Então, vamos lá. Nós, seres humanos, como a maioria dos mamíferos, nós inspiramos e expiramos o tempo todo, certo? E assim, sem perceber, renovamos o ar dos nossos pulmões aos poucos e constantemente. Com os mamíferos aquáticos é diferente, gente. Eles renovam uma grande quantidade de ar a cada vez que eles sobem, né? Para poder pegar o fôlego, né? Para ter o fôlego, né? Então, para ele poder passar um bom tempo submerso lá embaixo d'água. Então, tá aí o segredo das baleias e dos golfinhos, né? Eles têm que subir até a superfície para poder ganhar esse fôlego, né? Para poder novamente eles ficarem submersos, tá bom? Então, agora vamos às questões. De acordo com o texto, de onde os mamíferos retiram o gás oxigênio? Então, eles retiram o gás oxigênio lá embaixo da água? Sim ou não? Não. Não, eles respiram através do quê? Eles retiram o oxigênio da onde? Do ar, né? Do ar atmosférico. Então, nós temos que escrever aqui, do ar atmosférico, tá bom? Então, vamos escrever aqui, do ar atmosférico, né? Não é lá embaixo d'água. É do ar atmosférico. Eles têm que subir até a superfície, né? Para poder obter oxigênio. Do ar atmosférico. O T, gente, ele é mudo, tá bom? Então, prestem atenção aí. Do ar atmosférico, ok? Então, como o texto já disse, né? Eles têm que subir para ganhar, para ter o fôlego, né? Para renovar, né?
para poder dar mais um tempinho para eles poderem ficar embaixo d'água, certo? Então a resposta é do ar atmosférico, beleza? Então agora o B. Quais são os órgãos responsáveis pela retirada de gás oxigênio do ar nos mamíferos? Então, o que nós temos que também eles têm, né? No caso do golfinho e o... Da onde que vem? Qual é o nome desse órgão? Qual é o órgão que a gente respira, né? Que entra o ar. Para onde que vai o nosso ar? Pulmão. Os pulmões, né? Então, vamos lá. Pulmões. Pulmões, tá bom? Quais são os órgãos responsáveis pela retirada de gás oxigênio do ar nos mamíferos, né? Pulmões. Agora, o C e a última pergunta de ciências, né? O que os mamíferos aquáticos fazem para respirar, hein? O que a gente acabou de ler sobre o golfinho e sobre as baleias? Eles sobem até a superfície para obter o quê? A respiração. Vamos lá. A Eles respiração. sobem até a superfície porque eles precisam renovar o ar nos pulmões, não é isso? Então, vamos lá. Eles sobem, né? Por quê? Porque eles são mamíferos o quê? Aquáticos, né? Eles sobem até a superfície para renovar o ar em seus pulmões, certo? Foi isso que nós lemos, acabamos de ler aqui no texto, né? O segredo deles é subir até a superfície para renovar o ar em seus pulmões, ok? Nossa última aula do dia, né? Geografia. Então, página 186. Outros povos, tá bom? Meu, sai da internet. Outros povos. Vamos lá então, turminha, tudo certo? Durante os primeiros anos da colonização, o Brasil se formou da mistura de indígenas, né? O Brasil ficou uma mistura de portugueses, de indígenas, né? De africanos que os portugueses traziam para serem escravos, né? Porém, com o passar do tempo, outros povos vieram para o Brasil em busca de um lugar melhor para viver, né? E construir um lar para suas famílias. Então, assim, gente, no início de tudo, né, eram os indígenas, né? Depois vieram os portugueses traziam escravos, né, que eram os africanos. A partir daí ficou uma mistura o Brasil, certo? E depois, com o passar do tempo, vieram muitas pessoas, né, em busca de uma vida melhor, né? Então, esse movimento de pessoas, né, que vem de um lugar para o outro, é conhecido como migração. Então, quando a pessoa sai de um lugar para ir para o outro, ela está migrando, ela está indo para outro lugar, né? Isso internamente, né? Os imigrantes, isso dentro do Brasil, né? De um lugar para o outro. Então, esse movimento de pessoas de um lugar para o outro é conhecido como migração, né? O nome que se dá, que se chama migração. E também teve uma grande influência na formação do povo brasileiro em diferentes regiões
do nosso país, né? Então, olha só, imigrantes no Brasil. Logo após o período colonial, novos grupos de europeus migraram para o Brasil, principalmente para os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Era um momento em que muitos países da Europa, eles enfrentavam sérias dificuldades em suas economias. E não existia trabalho e renda para todos. Então, gente, o pessoal vinha de outros lugares para o Brasil em busca de emprego, né? Em busca de uma vida melhor do que eles tinham no lugar onde eles moravam, tá bom? Então, olha só. Por isso, milhares de portugueses, alemães, italianos, espanhóis, sírios, libaneses, chineses, ucranianos, turco, entre outros, gente, vieram de seus países, né? De origem, né? No caso, cada um veio do seu país, e vieram para o Brasil, onde passaram a realizar diversas atividades, né? O que eles faziam aqui no Brasil? Eles faziam atividades produtivas como agricultura, né? Eles iam lá plantar, né? Depois eles também, na pecuária, exploraram a pecuária. E por fim, né? Na produção industrial. Conforme a tecnologia foi avançando, eles passaram para esse setor. Então, olha só. Nós vamos observar o gráfico, né? Que demonstra a quantidade de imigrantes que chegou no Brasil entre os anos de 1884 e 1959. Então, olha só, entrada de imigrantes. O que são esses imigrantes mesmo? As pessoas que vinham de outros lugares para o Brasil, né? Imigrantes no Brasil. Então, olha só. Olha só a quantidade de italianos, gente. Italianos, né, que vieram para o Brasil, portugueses, espanhóis, tá vendo? Todos aqueles nomes que a gente falou, né, eles estão tudo aqui, ó, no gráfico, tá bom? Então, olha só, quem que veio mais para o Brasil? Qual foi que veio mais para o Brasil? Quem ganhou o ranking aqui? Hein? Quem ganhou o ranking? O que primeiro. veio migrar no Brasil? Os italianos, né? Então, olha só. Próxima página. Como percebemos no gráfico, o Brasil recebeu um grande número de imigrantes que, atraídos pelo trabalho nas lavouras de café, construíram diversas comunidades em nosso país. Então, gente, o Brasil acabou sendo uma mistura de cultura, né? Olha só, vieram portugueses, vieram espanhóis, vieram italianos, ucranianos, libaneses. Então, pensa na mistura a cultura, né? A cada um vivia de um modo diferente, tinham seus costumes que trouxeram para o Brasil, né? Então, olha só que diversidade, né? Então, como podemos perceber, a população de um lugar, como o Brasil, é o resultado da união de diversos povos de diferentes países do planeta. Esses povos nos trouxeram muito das diferentes culturas e da maneira de viver deles, né? Porque quando a gente sai de um lugar, por exemplo, se a gente vai morar em outro lugar, em outro país, a gente tem nossos hábitos também, né? Então, a gente leva com a gente tudo que a gente vive aqui, a forma de viver, e foi isso que aconteceu. As pessoas que saíram lá dos seus países e vieram para o Brasil, eles trouxeram, né, com eles diferentes formas de viver, de se alimentar, né? Então, foi aí que está as comunidades, né, ecléticas, né, de diversos países do planeta, né? É o que está dizendo aqui. Então, olha só, podemos observar isso em aspectos da culinária, em aspectos de vestimentas, né? Olha só, nós comemos coisas que vieram, né, de influência de outros países. Nem tudo que a gente tem aqui como culinária, que foi o Brasil, né, que foi os brasileiros que inventaram, que criaram, não. Teve muitas influências, né, dos italianos, dos Estados Unidos, enfim, né? Então, olha só. E até mesmo nas construções, né, gente? Então, tem religião também, a forma de se vestir, né? Eles já tinham um outro ritmo lá e assim por diante. Então, olha só. Aqui nas imagens, ó, aqui eles na lavoura, né? Trabalhando.
Aqui são as formas de construções, né? Olha só, casa de pedra, né? Típica das cidades italianas. Então, olha só, essa construção, ela veio de ideia lá da Itália, né? Aqui embaixo também tem outra construção. Essa construção já é uma característica, né? Existem muitos tipos de casas desse tipo na Alemanha, né? Olha só, características da Alemanha. E essas casas aqui no Brasil, a gente pode perceber que elas têm essas construções lá em Santa Catarina, em Blumenau, né? Que é o que está dizendo aqui na legenda, tá bom? Então, olha só. Aprender brincando. Então, essa atividade aqui, e vocês vão ter que destacar do material de apoio, vai ficar para vocês fazerem depois, tá bom? Então, olha só. Vai na página 39 do material de apoio e com o auxílio de um atlas. Então, assim, quem tem um atlas em casa, beleza. Quem não tem, faz o quê? Vê aí no Google, tá bom? Pesquisa aí no Google a imagem de um atlas. Identifique a origem dos povos estudados nesse capítulo e a sua posição no mundo. Escreva o nome nos respectivos países e pinte-os da cor que preferir, tá bom? Para finalizar, faça traçados ligando esses países até o Brasil. Então, eu vou identificar a Itália. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pintar a Itália, né? Porque não foi falado Itália? Dos países dos imigrantes que vieram para o Brasil? Veio. Então, eu vou ligar a Itália até o Brasil e vou pintar esse país lá no Atlas, né? No caso, tá bom? Então, essa atividade vocês vão fazer depois que vocês tomarem o lanchinho de vocês, que vocês esticarem a canela de vocês, tá bom? Combinado? Então, gente, por hoje é só, tá bom? Qualquer dúvida, tá bom? Estou aqui, tá bom? Então, por hoje é só, vocês estão liberados. Um beijo, tá? E até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Ah.